Ele ouviu uma menininha chorar no aeroporto, viu a ex e percebeu que a criança era sua filha. O aeroporto estava lotado, aquele tipo de caos do final da tarde que misturava estranhos em uma única multidão apressada e impaciente. Murilo Guerreiro movia-se pelo terminal como sempre fazia, focado, confiante, um homem cujo tempo era mais valioso do que o de qualquer outra pessoa ao seu redor. Vestido em um terno escuro impecável que complementava seu cabelo loiro, levemente cacheado, e seus penetrantes olhos azuis, ele mal registrava os rostos que passavam. Ele estava acostumado ao controle, à eficiência, ao silêncio, a menos que ele escolhesse quebrá-lo. É por isso que o som o atingiu tão forte. Não era alto, mas era cru, pequeno, frágil e inconfundivelmente real. O choro de uma criança. Ele quase o ignorou. Esse teria sido o instinto do velho Murilo. Continuar andando, acreditar que não era problema dele. Mas algo no som o fez parar. Não era o choro de uma criança fazendo birra. Era mais profundo, assustado e cansado, como se o mundo tivesse se tornado demais para alguém muito pequeno para entendê-lo. Ele virou a cabeça e vasculhou a multidão no aeroporto de Guarulhos. E foi então que a viu. Uma menininha, não mais velha que 4 anos, em um vestido claro, o rosto escondido no ombro de uma jovem ajoelhada ao lado dela. A mulher sussurrava, claramente tentando acalmar a criança, afastando os cachos loiros de seu rosto. E então sua respiração parou. O cabelo da menina, aqueles cachos suaves, tão familiares, o formato de seus olhos, a maneira como seu lábio inferior tremia, era como olhar para uma memória que ele não sabia que estava faltando. Ele deu alguns passos cautelosos para a frente, subitamente dominado por um sentimento que não compreendia. A mulher levantou o rosto, seus olhos encontrando os dele por um único segundo, e esse segundo foi o suficiente para desmantelar 4 anos de emoção endurecida. Lívia. Ele não a via desde a noite em que a expulsou de sua cobertura. A noite em que a acusou de traição, gritou palavras que nunca poderia retirar, fechou a porta para tudo que eles haviam construído. Ela parecia diferente agora, mais velha, de alguma forma cansada e mais forte. Seu cabelo castanho claro estava solto, e seus olhos, ainda o mesmo azul gélido, arregalaram-se em descrença. Ela não havia mudado completamente, mas claramente havia vivido algo pesado. E a menininha, ela se agarrava a Lívia com uma quieta desesperança, do tipo que só uma criança que conheceu a instabilidade entende. Murilo não conseguia se mover, não conseguia pensar. Ele ficou ali, o ruído do aeroporto ao seu redor como estática. Milhares de pensamentos gritavam em sua cabeça, mas um se elevou acima de todos eles. Ela se parece comigo. Ele não sabia como perguntar. Não sabia se tinha permissão. Mas quando a menina espiou por cima do ombro da mãe, seu rosto manchado de lágrimas virou-se para ele. Seus olhos se encontraram, os dele azuis, os dela idênticos, e algo dentro dele se quebrou. Ele se aproximou, sua voz incerta pela primeira vez em anos. Lívia, ela é... Lívia se levantou lentamente, colocando uma mão protetora nas costas da criança. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para ele e ele pôde ver a luta nela, a dor, a história que nenhum dos dois havia enfrentado. Ela respirou fundo. Sim, ela disse, ela é sua. O aeroporto desapareceu. Seu voo, sua agenda, seu mundo cuidadosamente elaborado, tudo sumiu. Naquele momento, nada mais importava além da menininha que o observava com olhos arregalados e cautelosos, e da mulher que ele havia amado, que claramente,
havia carregado muito mais do que ele jamais imaginou. Murilo não falou. Não conseguia. Seus lábios se abriram como se fossem formar uma pergunta, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez em anos, o homem que dominava as salas de reunião silenciava executivos e tomava decisões de bilhões de reais com facilidade, se viu completamente sem palavras. Lívia parecia diferente, mas não irreconhecível. A curva de sua mandíbula, a firmeza em seu olhar, ele se lembrava disso vividamente. O que ele não esperava era o modo como a presença dela parecia tão ancorada, tão real, enquanto seu próprio mundo saía do eixo. Eles ficaram assim por um longo momento, cercados por viajantes e barulho, mas de alguma forma isolados de tudo isso. A menininha puxou a manga de Lívia, confusa com a tensão entre os dois adultos. Lívia finalmente olhou para a filha, Luana. Ele aprenderia mais tarde e passou a mão gentilmente por seus cachos. Então ela olhou de volta para Murilo e disse baixinho: "Devíamos conversar em outro lugar." Ele o seguiu pelo terminal até uma área mais tranquila, perto das grandes janelas com vista para a pista. Eles encontraram um pequeno banco e Lívia se sentou primeiro, colocando a menina em seu colo. Murilo ficou de pé, sem jeito, inseguro de seu lugar naquela nova cena não convidada. Seu coração palpitava, cada passo para a frente assombrado pela culpa, pelo medo e pela terrível percepção de que ele havia perdido 4 anos inteiros dessa pequena vida. Luana olhava para ele, insegura. Ela não estava assustada, mas também não estava totalmente aberta. Crianças sentem coisas que adultos não conseguem esconder. Ela se agarrava ao braço da mãe como se estivesse tentando interpretar a situação através dela. Murilo se agachou um pouco, tentando parecer menos intimidador. "Oi", ele disse suavemente. Eu sou Murilo." Então ele olhou para Lívia, sua voz falhando. "Você não me contou." Lívia não se encolheu. "Você não perguntou", ela respondeu, a voz calma, mas não cruel. "Você me mandou ir embora. Você tinha terminado. Eu estava grávida. E eu sabia que, se te contasse, você lutaria por controle ou desapareceria de vez. Eu não queria arriscar nenhuma das duas coisas. Eu tive que pensar nela primeiro." O peso das palavras dela o atingiu com força total. Ele havia escolhido a distância. Ele havia ido embora com raiva, certo de que havia sido traído, que estava protegendo seu orgulho. E ao fazer isso, ele havia perdido as primeiras palavras, os primeiros passos, os primeiros aniversários. Todo o começo de sua filha havia se desenrolado sem ele. "Eu não sabia", ele sussurrou. "Eu acredito em você", Lívia disse, "mas isso não apaga os anos." Ele assentiu, sentando-se lentamente na extremidade oposta do banco. "Qual é o nome dela?" "Luana." Ele repetiu o nome em voz baixa, como se fosse frágil. "Luana, sua filha. Ela tem 4 anos. Vai fazer 5 em outubro", Lívia disse. "Ela gosta de quebra-cabeças e dinossauros e odeia quando as meias não combinam. Ela quer um cachorrinho, mas moramos em um prédio que não permite animais. Ela é esperta, teimosa e às vezes canta enquanto dorme." Cada detalhe entalhava algo novo em seu peito. Ele havia perdido tudo. "Eu posso falar com ela?" Lívia olhou para Luana. "Meu amor, este é o Murilo. Ele é alguém muito especial." Luana olhou para ele com curiosidade. Ela não disse nada, mas assentiu uma vez. Ele se inclinou um pouco mais, mantendo o tom leve. "Eu também adorava quebra-cabeças. Quando eu era pequeno, eu perdia peças o tempo todo e tentava convencer todo mundo que era culpa do gato." Ela esboçou o menor dos sorrisos. "A gente não tem gato." "Não? Então você já está na minha frente." Por alguns minutos eles falaram sobre nada.
o sorvete favorito dela, morango, o dinossauro favorito, Triceratops, e como ela tentou construir uma nave espacial com caixas de cereal. Lívia observava de perto, sem interferir, mas pronta para intervir se necessário. Mas não foi preciso. Algo em Murilo suavizou na presença de Luana. Ele não estava atuando. Ele estava apenas ali. Eventualmente, Lívia se levantou. Temos que ir, ela disse gentilmente. Murilo se levantou também, o pânico rastejando. Eu vou vê-la de novo? Depende, Lívia disse. Não estou aqui para te punir, mas não vou abrir essa porta se você não estiver disposto a percorrê-la todos os dias. Ela não precisa de mais abandono. Ela precisa de estabilidade. Ele assentiu. Eu quero isso. Eu quero fazer parte da vida dela. Eu não me importo o quão devagar tenha que ser. Eu não vou embora de novo. Lívia o estudou e pela primeira vez ele viu algo mudar em sua expressão. Não perdão, ainda não, mas possibilidade. Luana acenou um pouco enquanto se afastavam e Murilo ficou parado muito depois que elas se foram, olhando para o local onde estiveram. Ele sentiu o mundo mudar sob ele. Não desabar, não cair, apenas mudar. Para algo mais verdadeiro, algo aterrorizante, algo que pela primeira vez em muito tempo parecia importar mais do que qualquer coisa que ele já havia construído. Murilo não dormiu naquela noite. Ele sentou-se sozinho no silêncio de sua cobertura, no Itaim Bibi, olhando para o horizonte brilhante que antes o fazia se sentir poderoso e invencível. As janelas do chão ao teto refletiam o homem que ele havia se tornado. Terno impecável, barba bem feita, mas vazio nas maneiras que importavam. Ele havia construído sua vida em torno do controle, da perfeição, da vitória. Mas nenhuma quantidade de sucesso poderia competir com o peso do que ele tinha visto naquela tarde. Uma menininha com os olhos dele. Uma mulher que ele havia abandonado, carregando um segredo que ele nunca imaginou. Ele continuou repassando o rosto de Luana em sua mente, aqueles olhos curiosos, o sorriso suave que ela deu quando ele brincou sobre as naves espaciais de caixas de cereal. Ela não sabia quem ele era na verdade, e, no entanto, algo em seu momento havia parecido real. Ele se levantou e caminhou pelo apartamento silencioso, parando em frente ao único cômodo que nunca usava. Anos atrás, ele o havia planejado como um futuro berçário, na época em que ele e Lívia conversaram pela primeira vez sobre formar uma família. Tinha permanecido vazio, trancado, a porta quase simbólica do que ele se recusara a encarar. Naquela noite, ele a abriu pela primeira vez em 4 anos. O quarto estava limpo, intocado, ainda pintado de amarelo claro, com uma prateleira cheia de livros infantis não abertos. Ele se sentou no chão, subitamente oprimido pela tristeza. Ele havia escolhido o orgulho em vez da vulnerabilidade, a raiva em vez das perguntas. E ao fazer isso, ele havia perdido tudo. Na manhã seguinte, ele ligou para seu assistente e cancelou sua agenda indefinidamente. Ele não deu um motivo. Ele não sentiu que era necessário. Ele passou o dia pesquisando aconselhamento jurídico, lendo sobre direitos de paternidade e aprendendo, realmente aprendendo, o que significava reentrar na vida de uma criança após anos de ausência. Ele não era ingênuo, sabia que Lívia tinha todo o direito de mantê-lo à distância, mas ele também sabia que algo havia mudado na expressão dela ontem. Ela não tinha fechado a porta, não completamente. Ele lhe enviou uma mensagem de texto mais tarde naquele dia. Não com exigências, culpa ou desculpas. Apenas uma pergunta. Você me deixaria levar Luana ao parque alguma hora? Eu gostaria de conhecê-la melhor.
e gostaria que ela me conhecesse, mesmo que só um pouco. Não houve resposta por horas, e ele respeitou isso. Ele saiu para caminhar para clarear a cabeça, e quando voltou, a resposta dela estava esperando. Estaremos no Parque Ibirapuera amanhã às 15 horas. Não se atrase. Ele não se atrasou. Ele chegou 30 minutos antes e passou esse tempo andando perto do playground, as palmas das mãos suadas, o coração acelerado de uma maneira que fusões de bilhões de reais nunca conseguiam provocar. Exatamente às 15 horas ele as viu. Lívia andando ao lado de Luana, segurando sua mão gentilmente, sua expressão indecifrável. Luana o viu primeiro. Ela acenou novamente, pequeno, cauteloso. Ele acenou de volta, sorrindo. Lívia se sentou em um banco próximo enquanto Luana corria para os balanços. Murilo se aproximou lentamente, incerto se deveria falar com Lívia primeiro ou com Luana. Lívia respondeu por ele com um breve aceno. Vá em frente, ela disse. Ela tem perguntado sobre você a manhã toda. Seu coração palpitou enquanto ele caminhava até os balanços. Luana olhou para ele com um sorriso que derreteu todas as defesas que ele ainda carregava. Me empurra, ela pediu. Ele assentiu, ficando atrás dela e empurrando do balanço suavemente. Não muito alto? Ele perguntou. Eu gosto de médio, ela disse com confiança, e ele riu. Eles ficaram no parque por mais de 1 hora. Conversaram sobre seus livros favoritos, seu sonho de se tornar paleontóloga e como ela tentou construir uma torre de Lego mais alta que seu corpo inteiro. Ela também fez perguntas, algumas leves, como sua cor favorita, azul, e algumas que atingiram mais fundo. Por que você não mora com a gente? Ele respondeu com cuidado. Porque eu não sabia que tinha você, mas agora que eu sei, eu quero estar aqui o máximo que puder. Ela pareceu aceitar isso por enquanto. Lívia observou a distância, sua expressão suavizando, ao ver Luana rir e se apoiar em Murilo como se o conhecesse há mais de um dia. Quando chegou a hora de ir, Luana o abraçou apertado sem ser solicitada. Isso o pegou desprevenido. Ele a abraçou de volta com cada parte de si. Ela correu para a frente, deixando ele e Lívia a sós por um momento. Ela se divertiu, Lívia disse. Eu também. Lívia olhou diretamente para ele. Quero ser clara sobre algo. Estou te permitindo entrar porque ela quer te conhecer, mas isso não apaga o passado, e eu não vou deixar que ela se machuque se você mudar de ideia ou desaparecer. Eu não vou, ele disse. Não de novo, eu prometo. Houve um silêncio entre eles, não frio, mas cauteloso. Ela é especial, ele acrescentou. Eu sei, Lívia disse. Eu a criei. Enquanto ela se afastava com a mão de Luana na dela, Murilo ficou parado com a percepção de que tudo o que ele havia construído, cada elogio em dinheiro e negócio de troféu, tudo não significava nada sem aquilo. Sem ela. Sem elas. E pela primeira vez, ele não se sentiu como um homem em busca de redenção. Ele se sentiu como um pai aprendendo a conquistar seu lugar. Uma tarde de cada vez. As semanas que se seguiram se tornaram um teste silencioso e determinado de consistência para Murilo. Ele apareceu todas as vezes, cedo, paciente, presente. Ele não vivia mais no mundo de negócios rápidos e impressões poderosas. Agora ele existia em um universo menor, muito mais exigente, feito de giz de cera, caixas de suco e perguntas para as quais ele não tinha respostas espertas. Ele encontrava Lívia e Luana no parque todos os sábados e às vezes nas tardes de dias de semana, dependendo da agenda de trabalho de Lívia. O ritmo desses encontros se tornou não apenas familiar, mas algo de que Murilo começou a depender. Algo que o prendia a uma vida que finalmente estava fazendo sentido. Luana era cautelosa, mas curiosa.
Alguns dias ela estava falante, cheia de energia, arrastando-o para escorregadores e pedindo cavalinhos. Outros dias, ela só queria sentar ao lado dele e contar sobre seus sonhos, ou como ela achava que os dinossauros, provavelmente, também tinham medo do escuro. Ela nunca o chamou de pai, ainda, e ele nunca pediu. Em vez disso, ele ouvia, realmente ouvia, e respondia ao que ela precisava. Quando ela estava muito cansada para falar, ele segurava a mão dela. Quando ela estava boba, ele se permitia ser ridículo também, girando em círculos ou fingindo que o banco era um foguete. Lívia notou. Ela não falava muito, mas sua linguagem corporal mudou. Ela não ficava mais distante, como um árbitro esperando que algo desse errado. Agora ela frequentemente se sentava por perto, relaxada, às vezes rindo baixinho das coisas que Luana dizia, outras vezes observando calmamente enquanto Murilo ajudava gentilmente a filha com os sapatos ou trançava um rabo de cavalo desgrenhado com cuidado meticuloso. Ele não era perfeito. Ele errava frequentemente, trocava os fatos, misturava os lanches. Mas o que importava para Lívia, talvez mais do que qualquer coisa, era que ele tentava. Ele nunca tratou sua presença como um favor ou uma performance. Ele estava dentro, completamente. Certa tarde de quinta-feira, Lívia ligou para ele inesperadamente. Ele não esperava ouvir a voz dela entre as visitas programadas e seu coração disparou quando viu o nome dela na tela. Quando ele atendeu, ela parecia cansada, mas calma. A escola da Luana ligou. Ela estava com febre e teve que voltar para casa mais cedo. Eu tenho uma reunião que não posso perder em 1 hora. Você poderia ficar com ela um pouco? Ele nem hesitou. Já estou a caminho. Quando ele chegou ao apartamento de Lívia, ela abriu a porta e ele viu Luana encolhida no sofá com um cobertor e bochechas avermelhadas. Ela esboçou um sorriso fraco quando o viu e ele imediatamente se ajoelhou ao lado dela, afastando o cabelo gentilmente. Soube que você não está se sentindo bem, ele disse. Minha cabeça parece um balão, ela murmurou. Ele sorriu e assentiu. Então vamos impedir que ela flutue. Lívia lhe deu instruções rapidamente, horários de remédios, água, o que não dar para ela comer, e então parou. Você tem certeza de que está tudo bem aqui? Eu quero estar aqui, ele disse. Obrigado por confiar em mim. Ela saiu e pela primeira vez Murilo estava completamente sozinho com sua filha. Sem roteiros, sem observadores, apenas os dois, e um quarto silencioso, cheio de suavidade e responsabilidade. Ele não tentou distraí-la ou entreter. Em vez disso, ele apenas sentou-se com ela, leu seu livro ilustrado favorito em voz calma e cantou baixinho quando ela começou a adormecer. Ela cochilou, segurando o dedo dele em sua mão pequena e quente. Quando Lívia voltou 2 horas depois, ela os encontrou dormindo juntos, Luana aninhada ao lado dele, Murilo curvado desajeitadamente, mas protetoramente, na beira do sofá. Ela não disse nada, apenas ficou na porta e absorveu a cena. Uma parte de seu coração, a parte que ela havia fechado há muito tempo, se agitou. Mais tarde naquela noite, ela lhe enviou uma mensagem, não longa, apenas uma linha simples. Ela perguntou se você estará aqui quando ela acordar amanhã. Ele a leu 3 vezes antes de responder. Se você me permitir, estarei. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Murilo não se sentiu um visitante no mundo de outra pessoa. Ele se sentiu um pai. E no fundo, quietamente, Lívia estava começando a acreditar que ele poderia finalmente ficar. Murilo começou a reorganizar sua vida de maneiras que ele não pensava serem possíveis há apenas alguns meses. O homem que antes trabalhava 16 horas por dia sem piscar,
agora estabelecia limites com sua diretoria, atrasava reuniões e até recusava oportunidades de viagens de alto perfil. Alguns executivos chamavam isso de crise de meia-idade. Outros sussurravam que ele havia perdido sua vantagem. Mas Murilo não se importava mais. Pela primeira vez, ele não estava tentando provar nada. Ele estava construindo algo que importava, e isso não exigia aplausos ou margens de lucro. Exigia tempo, humildade e presença, e essa era uma lição que ele havia aprendido da maneira mais difícil. Ele começou a frequentar mais as atividades de Luana. Horas de história na biblioteca, aulas de arte de fim de semana, até mesmo sua primeira pequena apresentação escolar. No início, ele ficava no fundo, incerto se sua presença atrapalharia mais do que ajudaria. Mas, com o passar das semanas, Luana começou a procurá-lo na multidão. A primeira vez que ela o avistou e acenou no meio da música, ele quase desabou. Ele não acenou de volta imediatamente, muito atordoado pela pureza de seu reconhecimento. Depois ela correu para seus braços sem hesitar, e ele percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Ele não era mais um estranho tentando conquistar o afeto dela. Ele era parte da vida dela. Enquanto isso, seu relacionamento com Lívia começou a mudar de maneiras sutis, mas inegáveis. Eles falavam com mais frequência, não apenas sobre as refeições ou compromissos de Luana, mas sobre coisas reais, como estava o emprego dela, quais séries ela estava assistindo, como ainda era difícil confiar nas pessoas. Murilo não a pressionou. Ele apenas ouviu. Ele não ofereceu soluções ou tentou consertar as coisas, mas simplesmente abriu espaço para que ela fosse honesta. Ele estava aprendendo, lentamente, que reconstruir não era sobre grandes gestos. Era sobre consistência. Era sobre aparecer mesmo quando a conversa era desconfortável ou quando não havia mais nada a dizer. Certa tarde chuvosa de sábado, os três ficaram dentro do apartamento de Lívia. A cidade estava encharcada de cinza e Luana tinha acabado de construir um forte de cobertores que ocupava a maior parte da sala. Murilo sentou-se dentro dele com ela enquanto Lívia preparava chá na cozinha. Luana o declarou rei do forte e colocou uma coroa de papel de construção em sua cabeça. Ele riu, mas não foi forçado. Foi real. Mais tarde, enquanto Luana cochilava, Lívia se juntou a ele no sofá. Havia silêncio, mas não parecia pesado. Parecia quente, como se algo estivesse curando silenciosamente entre eles. Eu costumava me perguntar, ela disse finalmente, o que teria acontecido se você não tivesse me mandado embora naquela noite? Ele não olhou para ela a princípio. Sua voz estava baixa quando ele respondeu. Eu também me pergunto, todos os dias. Eu não acho que conseguiria te contar que estava grávida naquela época. Você estava com tanta raiva. Você não teria acreditado em mim? Eu não teria, ele admitiu. Eu estava tão certo de que havia sido traído que nem parei para perguntar por que doía tanto. Lívia assentiu lentamente. Eu não digo isso para te machucar, Murilo, mas você me quebrou naquela época. Você nos quebrou. E eu só comecei a me perdoar por ter deixado isso acontecer. Ele olhou para ela então, sua voz mais firme agora. Eu sei que te quebrei. Eu sei que quebrei tudo, mas eu quero ajudar a construir algo novo, mesmo que seja apenas a guarda compartilhada, mesmo que seja apenas pela Luana. Ela está feliz, Lívia disse. Você a faz se sentir segura? Eu nunca pensei que diria isso. Isso significa mais do que você sabe, ele sussurrou. A conversa terminou ali, mas algo havia mudado novamente. Eles não se deram as mãos, eles não se tocaram, mas a distância entre eles parecia menor do que nunca.
Os dias se passaram. Murilo continuou a aparecer. Ele comprou livros infantis e os guardou em seu carro, caso Luana quisesse uma história enquanto esperava em algum lugar. Ele aprendeu a trançar o cabelo dela corretamente, depois de assistir a tutoriais no YouTube tarde da noite. Ele mantinha um par de sapatos dela sobressalente em seu apartamento, por precaução. Lenta, gentilmente, Lívia começou a confiar mais nele. Uma visita noturna, uma consulta médica, até mesmo buscá-la na pré-escola. Certa tarde, Luana estava incomumente quieta no carro. Ele perguntou o que estava errado e, depois de um momento, ela disse: "A mamãe diz que às vezes as pessoas pedem desculpa, mas não querem dizer de verdade. Você quer dizer de verdade?" Ele encostou o carro e se virou para encará-la. "Sim", ele disse. "Mais do que qualquer coisa que eu já disse na minha vida." Ela olhou para ele por um longo momento, então assentiu. "Tá bom." Naquela noite, Murilo não conseguiu dormir. Ele pensou em como a confiança era frágil, como era fácil quebrá-la e quanto tempo levava para reconstruir. Mas ele também pensou em quão poderosa era quando começava a retornar. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar um futuro onde Luana cresceria sabendo que seu pai nunca mais iria desaparecer. E talvez, apenas talvez, um futuro onde Lívia parasse de vê-lo como o homem que partiu e começasse a vê-lo como aquele que escolheu voltar e ficar. Não seria fácil. Ele não esperava que fosse. Mas pela primeira vez ele não estava fugindo do trabalho que isso exigiria. Ele estava pronto para isso. Todos os dias, todos os erros, todas as conversas. Ele estava pronto para construir algo que pudesse durar, não porque seria perfeito, mas porque seria real. A decisão de buscar a guarda compartilhada veio após semanas de reflexão silenciosa, conversas profundas com advogados e muitas noites sem dormir. Murilo não a tomou de ânimo leve. Ele sabia o quão delicada era a situação, quão facilmente ela poderia se transformar em ressentimento ou defensiva. Mas, acima de tudo, ele queria ser uma parte permanente e confiável do mundo de Luana. Não um convidado, não um substituto. Um pai. Ele abordou Lívia com cautela, sentando-a em uma tarde de domingo, enquanto Luana cochilava no quarto ao lado. "Tenho pensado em algo há um tempo", ele começou, cuidadoso com suas palavras. "Não quero tomar decisões sem falar com você primeiro, e não quero começar uma guerra. Mas eu gostaria de pedir a guarda compartilhada. Quero fazer isso da maneira certa. Quero ser responsável, não apenas quando for conveniente, mas sempre." Lívia olhou para ele, seu rosto indecifrável por um momento. Ela mexeu o chá lentamente, sem responder imediatamente. A tensão na sala aumentou enquanto Murilo esperava. "Você realmente acha que está pronto para isso?" Ela perguntou finalmente, sua voz não acusatória, mas genuinamente incerta. "Eu sei que não sou perfeito", ele respondeu. "Eu sei que errei mais de uma vez e não posso apagar isso. Mas eu também sei o que significa aparecer agora. Eu sei o que ela gosta no almoço dela. Eu sei o som da risada dela quando ela está sonolenta. Eu sei que ela começa a chorar se a etiqueta da camisa arranha o pescoço dela. Eu quero estar lá para mais disso, para tudo." Lívia não falou por muito tempo. Ela olhou para sua xícara como se pudesse conter a resposta certa. Finalmente, ela assentiu. "Se você realmente quer isso, então vamos passar pelo processo. Mas, Murilo, isso vai ficar complicado. Você será questionado, seu passado será exposto. E se você se cansar, ou ficar assustado ou com raiva, eu preciso que você se lembre de que isso não é sobre você, é sobre ela." "Eu sei", ele disse suavemente. "É por isso que eu não vou recuar."
O processo legal começou na semana seguinte. Documentos foram arquivados, reuniões agendadas e avaliações familiares marcadas. Murilo cooperou totalmente, comparecendo a todos os compromissos, respondendo a todas as perguntas e não fazendo esforço para se pintar como um herói. Quando questionado sobre os anos que perdeu, ele disse a verdade. Quando perguntado sobre seu envolvimento atual, ele forneceu detalhes, recibos, calendários. Não se tratava de construir um caso, mas de construir um futuro. Lívia, por sua vez, foi firme, mas justa. Ela não escondeu sua dor nem minimizou suas preocupações, mas reconheceu a mudança que tinha visto nele. Ele não é o mesmo homem que me mandou embora, ela disse durante uma das entrevistas conjuntas. Mas eu também não sou a mesma mulher. Nós dois perdemos algo e agora estamos tentando dar à nossa filha algo melhor do que o que tínhamos. A audiência final veio 3 meses depois. O tribunal não estava lotado, mas parecia cheio. Murilo sentou-se em uma mesa, seu advogado ao lado dele. Lívia sentou-se na outra, calma e composta. Luana esperava com um advogado infantil nomeado pelo tribunal em uma sala próxima, brincando com blocos enquanto adultos decidiam seu futuro. A juíza, uma mulher de cabelos grisalhos com olhos cansados, mas gentis, revisou os relatórios e falou diretamente com os 2 pais. Senhor Guerreiro, ela disse, o senhor entende o que significa compartilhar a guarda? Isso não é visitação, isso é coparentalidade, significa comunicação, significa presença, significa sacrifício. Sim, meritíssima, ele respondeu sem hesitação. E, senhora Monteiro, a juíza continuou, a senhora acredita que o senhor Guerreiro pode ser um pai consistente, seguro e emocionalmente disponível? Lívia olhou para Murilo. Ele não sabia o que ela diria. Então ela assentiu. Sim, eu acredito que ele pode. A juíza proferiu sua decisão. A guarda compartilhada foi concedida com um plano de transição gradual. O tribunal ficou em silêncio por um instante e então acabou. Documentos foram assinados. Vidas, lentamente, foram postas para mudar. Murilo saiu para o corredor e se apoiou na parede, oprimido. Lívia saiu alguns momentos depois, segurando a mão de Luana. Ela quer ir tomar sorvete, Lívia disse, seu tom leve pela primeira vez naquele dia. Eu gostaria disso, Murilo respondeu. Eles caminharam juntos até um pequeno café na rua. Luana pulava entre eles, segurando uma mão em cada um, completamente inconsciente da complexidade do que acabara de acontecer. Para ela, era um dia normal, um dia feliz. E talvez, Murilo pensou, esse fosse o ponto. Naquela noite, depois que ele as deixou e voltou para casa, Murilo ficou sozinho no berçário que finalmente havia terminado em seu apartamento. Não era chique. Paredes em verde suave, uma pequena estante, uma cama aconchegante. Na prateleira estava a coroa de papel que Luana havia feito para ele, agora sentada como um símbolo de uma promessa. Ele não chorou, mas algo em seu peito se soltou, como um suspiro que ele não percebera que estava segurando por anos. Ele olhou ao redor e sussurrou para ninguém. Este é o lar agora. Não apenas o quarto, não as paredes, mas a vida sendo construída dentro dele. Uma vida da qual ele nunca mais se afastaria. A vida lentamente começou a parecer algo estável. A transição para a guarda compartilhada estava longe de ser perfeita, mas era honesta. Murilo cometeu erros, pequenos erros, como esquecer de embalar o talher favorito de Luana em sua lancheira ou confundir o dia do pijama na pré-escola, mas ele aprendeu. Ele se adaptou. E, mais importante,
Ele não fugiu do desconforto da paternidade. Ele o enfrentou de frente. As manhãs começavam com sapatos minúsculos e negociações de cereais. As noites terminavam com histórias para dormir e, às vezes, lágrimas silenciosas quando Luana sentia falta da mãe. Ele nunca fingiu ter todas as respostas. Ele apenas aparecia, todas as vezes. Lívia viu a diferença nele. No início, ela observou a distância, quase esperando que a outra catástrofe acontecesse. Mas as semanas se passaram e ele não desapareceu. Ele não deu desculpas nem voltou aos ritmos de sua vida antiga. Em vez disso, ele se ajustou. Ele começou a atender chamadas apenas depois que Luana era deixada na escola. Ele reagendou reuniões de investidores para abrir espaço para apresentações de aulas de dança. Sua equipe no trabalho notou uma mudança nele, não uma perda de foco, mas uma reordenação de prioridades. Pela primeira vez, Murilo Guerreiro não era movido pelo poder, ele era movido pelo amor. Com o tempo, a tensão entre ele e Lívia começou a suavizar. Eles trocavam pequenas piadas nas buscas, demoravam mais nas entregas, às vezes compartilhando café quando Luana estava brincando lá dentro. As conversas se tornaram mais fáceis, menos defensivas. Eles conversavam sobre estilos parentais, rotinas de sono e desenhos animados favoritos. E então, lentamente, sobre a vida além da criança que compartilhavam. Lívia lhe contou sobre um livro que havia lido recentemente que a fez chorar, e ele ouviu. Ele lhe contou sobre um sonho que teve onde estava preso em uma aula de balé com crianças pequenas, e ela riu, não porque fosse hilário, mas porque parecia natural rir com ele novamente. Em um fim de semana, os três foram juntos ao museu, sem transferências de guarda, sem controle de tempo, apenas os três vagando por exposições com mãos pegajosas e fones de ouvido infantis. Luana queria segurar as duas mãos ao mesmo tempo, balançando entre eles como um pêndulo de alegria. Não foi planejado, não foi um teste. Foi apenas um dia. E funcionou. Naquela noite, quando voltaram para o apartamento de Lívia, Luana adormeceu no carro. Murilo a levou para cima e a aninhou com um cuidado que costumava aterrorizá-lo. Ele ficou na porta, observando-a respirar, inseguro se deveria se despedir ou demorar. Lívia estava encostada na parede, braços cruzados, mas relaxados. Você mudou, ela disse baixinho. Eu tive que mudar, ele respondeu. Mas mais do que isso, eu quis. Eu não sabia o que estava perdendo até ter. Ela olhou para ele por um longo momento. Havia dor em seus olhos, mas também outra coisa, algo mais suave. Eu costumava ficar acordada pensando em como você teria lidado com ser pai se tivesse ficado. Eu nunca imaginei essa versão sua. Nem eu, ele disse, mas eu gosto muito mais dele do que de quem eu costumava ser. Ela assentiu e por uma breve fração de segundo, pareceu que eles estavam na beira de algo novo, não o relacionamento antigo renascido, mas uma nova conexão formada a partir da verdade e da confiança conquistada a duras penas. Eu não estou esperando nada, ele acrescentou rapidamente. Apenas estar aqui é mais do que eu pensei que conseguiria, mas se um dia houver espaço para mais, eu gostaria disso, e se não, eu ainda estarei aqui. Lívia não respondeu imediatamente. Mas ela também não se afastou. Naquela noite, depois que Murilo saiu, ela sentou-se ao lado da cama de Luana e observou a filha dormir. Ela pensou sobre o perdão, não como um momento, mas como um processo. E percebeu que talvez, apenas talvez, eles já estivessem no meio disso. Não porque tudo havia sarado, mas porque ela finalmente podia imaginar um futuro onde poderia sarar.
A primavera chegou lentamente naquele ano, desdobrando-se com sol suave, árvores brotando e o gentil retorno do calor às ruas da cidade. Tinha-se passado quase um ano desde que Murilo ouvira pela primeira vez o choro de uma menininha em um aeroporto que virou seu mundo de cabeça para baixo. O ritmo de sua nova vida havia se estabelecido em algo quase natural. Murilo e Lívia compartilhavam a guarda com facilidade agora, mensagens de texto enviadas sem tensão, fins de semana arranjados sem conflito e buscas que frequentemente se transformavam em refeições compartilhadas ou visitas ao parque com os três. Os dias de silêncio gélido nos tribunais haviam ficado para trás. O que os substituiu não foi a perfeição, mas algo muito mais valioso: respeito mútuo, esforço e o lento florescer de algo que parecia muito compaz. Murilo havia se mudado para um bairro mais tranquilo, a apenas 10 minutos do lugar de Lívia, perto o suficiente para que Luana pudesse sentir que ambos os lares pertenciam a ela. Ele comprou uma casa modesta com quintal, um balanço e um quarto extra que rapidamente se encheu de livros de colorir, sapatos minúsculos e bichos de pelúcia para dormir. Nos fins de semana, Luana o ajudava a cozinhar panquecas, seus cachos presos em coques desgrenhados, os dedos pegajosos com a massa. À noite, ele lia para ela os mesmos livros que Lívia usava e, toda noite, antes de apagar a luz, ele beijava sua testa e sussurrava as mesmas palavras: "Você é amada, você está segura, eu não vou a lugar nenhum." Lívia ainda trabalhava longas horas, ainda carregava a força silenciosa que sempre teve, mas ela não parecia mais alguém segurando tudo sozinha. Havia uma suavidade nela agora, uma facilidade visível que vinha de não ter que fazer tudo por conta própria. Nas noites em que Murilo estava com Luana, ela às vezes ia jantar, no início apenas para manter a menina tranquila, mas depois porque começou a se sentir confortável. Eles conversavam mais, eles riam, às vezes discutiam, mas agora faziam isso com o entendimento de que estavam do mesmo lado. A coparentalidade se tornou a base, mas outra coisa havia começado a crescer sobre ela. Certa noite, após um dia particularmente longo, Lívia ficou mais tarde do que o habitual. Luana havia adormecido no sofá durante um filme, a cabeça no colo de Murilo, a mão descansando na dele. Lívia estava sentada em frente a eles com um copo de chá, observando-os em silêncio. Seus olhos não estavam defensivos como costumavam estar. Após um longo silêncio, ela finalmente disse: "Ela te ama. Não porque você está tentando impressioná-la, mas porque você está aí todos os dias. Você se tornou o que ela precisava." Murilo olhou para Luana, oprimido como sempre pelo simples milagre de sua existência. "Ela se tornou o que eu precisava também," ele disse. "Vocês duas." Lívia não falou, mas seus olhos se encheram de algo mais profundo do que gratidão. Ela se levantou, caminhou e gentilmente levantou Luana em seus braços. "Vamos, garota sonolenta," ela sussurrou. Murilo a seguiu até a porta, oferecendo-se para acompanhá-las até o carro. Ao chegarem ao carro, Lívia se virou para ele. "Não tenho certeza do que é isso," ela disse, a voz baixa e um pouco instável. "Mas eu quero descobrir." Ele não pediu esclarecimentos. Ele apenas assentiu, seu coração palpitando. "Eu também." Os meses seguintes se passaram como um nascer do sol lento. Eles não se apressaram em nada. Não houve declarações dramáticas ou decisões precipitadas. Em vez disso, houve feriados compartilhados, manhãs tranquilas com 3 canecas de chocolate quente e o gradual fechamento do espaço emocional entre eles.
Luana começou a chamá-los de minha equipe. E de muitas maneiras, era exatamente isso que eles haviam se tornado. Então, num dia, parados na cozinha enquanto Luana desenhava na mesa próxima, Lívia levantou os olhos do café e disse, quase casualmente: Então, você quer ir com a gente visitar meus pais no próximo fim de semana? Murilo sorriu lentamente, entendendo a profundidade da oferta. Eu adoraria, ele disse. Não era uma história de reconciliação instantânea ou perfeição de conto de fadas. Era uma história de um homem que se perdeu, uma mulher que protegeu sua filha com tudo o que tinha, e uma menininha que, sem saber, construiu uma ponte entre eles com sua própria existência. O amor deles não voltou como era antes. Ele retornou em uma nova forma, forjado em vulnerabilidade, humildade e um desejo compartilhado de ser melhor para outra pessoa. Quando Luana completou 5 anos, ela tinha 2 lares que pareciam um só e 2 pais que haviam crescido em algo mais forte do que a dor que outrora os separou. Em seu aniversário, eles deram uma pequena festa no quintal da casa de Murilo. Luana vestiu um vestido amarelo, girou em círculos até ficar tonta, e quando chegou a hora de apagar as velas, olhou para os 2 e sorriu. Eu quero isso para sempre, ela disse apontando para os 3 parados juntos. Murilo olhou para Lívia. Ela sorriu, pegou a mão dele na dela e assentiu. Eu também. E pela primeira vez Murilo Guerreiro, o homem que antes tinha tudo, mas sentia nada, finalmente entendeu o que significava realmente ter tudo. Não riqueza, não sucesso, mas família, um lar. E uma segunda chance que ele nunca mais daria como garantida. O final desta história parece profundamente merecido e silenciosamente poderoso. Não é uma fantasia embrulhada em um laço arrumado. É uma história de redenção fundamentada, na verdade, emocional. O que a torna convincente não é apenas o reencontro entre um pai e a filha que ele nunca soube que tinha, mas o trabalho lento e doloroso de reconstruir a confiança com a mulher que ele outrora feriu. Os capítulos finais não apressam o perdão, nem dependem de declarações dramáticas. Em vez disso, eles honram a bravura silenciosa que é necessária para ficar, ouvir e crescer. Em um mundo onde as pessoas frequentemente confundem amor com perfeição, esta história nos lembra que o amor é, na verdade, forjado no meio caótico, através de pequenas escolhas, esforço paciente e aparecendo dia após dia. O fato de Murilo não apenas conquistar um relacionamento com a filha, mas também reconstruir um novo tipo de parceria com Lívia, parece não apenas satisfatório, mas esperançoso, da maneira mais humana. É um tipo raro de final, um que te choca com sua ternura, não com suas reviravoltas.